Fala, galerinha do sétimo ano. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tô com saudade de vocês, hein? Não vejo a hora da gente voltar lá para as nossas aulas presenciais. Pessoal, então hoje, ó, nós vamos falar aí sobre o texto argumentativo, tá? Vamos aí para nossa aula número 8. E aí a gente vai dar uma relembrada um pouquinho do que seria esse texto argumentativo, tá? Vamos lá, então, me acompanha aí, pessoal. Então, olha só, aí você me pergunta, professor Vitor, o que é argumentar? Então, argumentar é você defender de uma forma racional, ou seja, usando a razão, a lógica, você vai defender uma ideia ou uma opinião, alguma coisa que você pensa, tá? Por que que você vai argumentar? Porque você quer convencer o leitor, ou seja, aquela pessoa que está lendo, a aceitar essa sua ideia como uma verdade, tá? A sua opinião como verdade, aceitar essa sua opinião como a certa, ok? Então, a argumentação, ela visa principalmente o convencimento do leitor, tá? Então, o alcance do objetivo da argumentação, a condição para que ele alcance o objetivo seria você persuadir, né? Então, você precisa que os argumentos tenham a persuasão para você persuadir o leitor, tá? Então você vai tentar convencer o leitor a aceitar a sua ideia ou a sua opinião, tá? Então, resumindo, argumentar é defender uma ideia ou opinião, alegando uma série de razões que as apoiem. Então, você vai trazer a sua ideia, a sua opinião, e você vai trazer uma série de porquês, de razões para dizer, ó, eu penso dessa maneira por causa disso, disso e disso. Então, você vai trazer ali as razões que vão apoiar, que vão dar base, tá? Para sua opinião, para sua ideia, tá? Então, o propósito principal da argumentação é persuadir o leitor a adotar um determinado comportamento, a mudar um comportamento, tá bom? Então, o que são os textos argumentativos? Vamos lá. Então, os textos argumentativos são aqueles que têm como uma finalidade convencer alguém de algo por meio da apresentação de argumentos que se desenvolvem seguindo determinadas estruturas e recursos. Ou seja, você vai tentar convencer alguém por meio do seu texto. Então, você vai trazer ali no seu texto a sua ideia e você vai trazer os argumentos, ou seja, você vai trazer o porquê, os motivos, as razões do porquê você pensa daquele jeito, do porquê a sua ideia é a correta. Então, você vai tentar convencer a pessoa a aceitar a sua opinião, beleza? Então, vamos lá. Quais são as partes do texto argumentativo? Então, no texto argumentativo, geralmente, a ordem ela é um pouquinho fixa, tá? Ela é mais ou menos fixa. Então, a gente sempre vai ter ali uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mas essa introdução, desenvolvimento e conclusão, ela vai estar organizada em três partes, que seria a tese, os argumentos, ok? Então, olha só, nós temos aqui a tese, os argumentos e a conclusão. Então, introdução, o desenvolvimento e a conclusão estão organizados nessas três partes aqui, beleza? Então, no nosso texto argumentativo, a gente sempre vai ter o quê? Tese, argumentos e conclusão. Então, vamos lá. A tese é a ideia que será defendida e, em geral, é expressa no início do texto. Ou seja, se eu estou falando aqui que ela é expressa no início do texto, então o início do texto é que parte a introdução. Então, na minha introdução, eu vou ter a tese. A tese é o quê, pessoal? A tese é a ideia, ou seja, então a tese é a ideia, a opinião que vai ser defendida no texto. Então, eu vou colocar, as pessoas precisam assim, assim, assado. Então, essa aí seria a minha tese, a minha ideia que eu vou defender, e eu vou trazer ela sempre na introdução. Então, eu posso colocar, por exemplo, o uso de celular é prejudicial para os estudos, ok? Ou eu posso colocar, durante esse período de pandemia do coronavírus, é necessário que as pessoas utilizem álcool em gel. Por quê? Então, a ideia é essa, que as pessoas têm que usar o álcool em gel, e você vai trazer no seu desenvolvimento agora os seus argumentos, o porquê, as razões, ok? Então, os argumentos são as razões. Olha aqui, ó, as razões. Então, é o porquê. Por quê?
são as razões que se discutem para sustentar a tese. Então, todas essas razões aqui, elas terão que estar o quê? Sustentando a tese, terão que estar dando base para a tese, para que as pessoas realmente acreditem, tá? E então, esses argumentos, eles vão aparecer em que parte do nosso texto? No desenvolvimento. Ok? Então, no desenvolvimento. Belezinha? A conclusão já vai ser aquela parte final. Ou seja, na conclusão eu vou fazer o quê? Eu vou concluir o meu texto. Então, eu vou falar, ó, baseado naquelas ideias, naquelas razões que foram apresentadas ali, essa ideia é a correta por causa disso e disso. Então, agora você vai concluir o seu raciocínio. Beleza? Você vai trazer agora os seus argumentos resumidos, tá? Então, é a parte final do seu texto. Como você começou lá o seu texto bem, com uma introdução bem bonita, com um desenvolvimento bem legal, com bastante razões ali, você precisa fechar com chave de ouro a sua conclusão. Belezinha, pessoal do 7º ano? Ok? Então, resumindo, todo e qualquer texto argumentativo, como já foi dito, visa o convencimento de seu ouvinte ou de seu leitor. Para isso, ele sempre se baseia em uma tese. Então, pessoal, lembra, a tese, quando a gente está falando tese, a gente está falando que tese é o quê? O ponto de vista central. Então, a tese é a mesma coisa que a ideia, tá? A ideia central do texto, a minha opinião. A opinião que eu vou defender no meu texto, beleza? Essa é a tese que se pretende veicular e a respeito do qual se pretende convencer este interlocutor. Então, o objetivo do texto argumentativo é sempre convencer. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, pessoal, o texto argumentativo. Texto argumentativo, ele quer o quê? Convencer. Tá? Convencer. Então, nos gêneros argumentativos escritos, sobretudo, convém que essa tese, então a ideia, a opinião, seja apresentada de forma clara, ok? Logo de início. Então, essa minha ideia, minha opinião, ela tem que aparecer em que lugar? Na introdução. Na introdução, ok? E depois a argumentação. A argumentação eu vou trazer no desenvolvimento, tá? E aí eu vou trazer a minha conclusão baseado naqueles argumentos, naqueles porquês, naquelas razões que eu trouxe, eu vou concluir o meu texto, tentando convencer o meu leitor a aceitar a minha ideia. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu perfeitamente? Massa! Então, vamos lá, pessoal. Para a gente concluir, então, qual vai ser a atividade de vocês dessa semana? Vocês irão produzir um texto argumentativo sobre a importância da utilização de máscaras para a prevenção do coronavírus. Então, esse aqui é o tema de vocês. Vocês irão fazer um texto argumentativo, tá? Vão produzir um texto argumentativo sobre esse tema aqui. Por exemplo, a importância da utilização de máscaras para a prevenção do coronavírus. Aí eu te pergunto, por quê? Por que tem que usar máscaras, tá? Qual é o motivo? Usando máscara, a prevenção utilizando máscara acontece por quê? Então, pessoal, vocês irão pesquisar aí na internet, faz uma pesquisa rápida do porquê a utilização de máscara, por que a gente precisa utilizar as máscaras, tá? E aí vocês vão trazer tudo isso aí no texto, defendendo a ideia do porquê que a gente precisa usar máscaras. Tá ok? Belezinha, pessoal? Não se esqueçam de produzir essa atividade na folha de rascunho do caderno de redação. Belezinha? Pessoal, ao final do vídeo, lembrem-se de colocar nos comentários, tá? O nome e as iniciais dos sobrenomes de vocês, para a gente saber quem é que está assistindo e acompanhando, tá ok, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau.